Boa noite, então, a todos e todas. Boa noite aos internautas que nos acompanham aqui na nossa página do Facebook. Estamos aqui mais uma quarta-feira fazendo mais uma live, conversando com a população sobre os assuntos referentes ao coronavírus. E nessa noite eu tenho 3 convidados muito especiais aqui para nós, né? Nós resolvemos fazer uma live falando dos bastidores do enfrentamento à pandemia na nossa cidade e convidamos profissionais da área da saúde que atuam, né, nos bastidores, aqueles guerreiros e guerreiras invisíveis, né, que muitas vezes a comunidade não vê, não conhece, mas que têm feito um trabalho muito importante em defesa da vida. Então eu quero cumprimentar aqui, dar as boas-vindas ao Wandersol. Ele é coordenador de transporte e logística do município, né, da área da saúde como um todo. Quero dar as boas-vindas à Indiara Carvalho Silveira. Ela é técnica de enfermagem, atua na área do Covid, do Hospital Centenário. E também quero dar as boas-vindas à Simone de Souza, que é enfermeira e atua no Centro Obstétrico e Maternidade, no Hospital Centenário também. Então, vou passar a palavrinha para vocês se apresentarem, para darem as boas-vindas. Enquanto isso, eu convido vocês a irem compartilhando a nossa live para que todos possam acompanhar o nosso bate-papo dessa noite. Wanderson. Boa noite, vereadora. Boa noite a todos e todas, né, que nos assistem. Né? Eu me chamo Wandersol. Eu trabalho no Serviço Público Municipal de São Leopoldo há 22 anos já, né? Comecei na Secretaria de Obras, depois fui para a Secretaria de Meio Ambiente, né? Passei mais 6 anos lá, 11 anos nas obras, e agora estou na saúde já o restante desses 22 anos, né? Atuo na Secretaria de Saúde, na área de logística e transporte, né? Onde a gente faz um serviço de formiguinha, né? Mas vital para que as coisas na saúde, na rede pública de saúde, tenha um andamento, né? Que elas cheguem e consigam movimentar, né? Essa engrenagem grande que é a rede de saúde. Que bom, que importante. Muito obrigada, viu, por teres vindo conversar conosco essa noite. Eu que agradeço o convite, viu? Vamos, então, ouvir a nossa técnica de enfermagem, a Indiara, para dar as boas-vindas. Boa noite. Boa noite, Boa tudo noite, bem? Indiara, Boa noite, tudo todo bem? mundo. Tudo bem. Meu nome é Indiara, sou de formação técnica de enfermagem, trabalho na função administrativa dentro da área do Covid nesse momento de pandemia. É um momento bem complicado para nós, né? É um momento atípico mundialmente, não tínhamos passado por isso ainda. Estamos aprendendo todos os dias, né, a dar o melhor de si, a melhorar cada vez mais, para minimizar esses efeitos devastadores que estão acontecendo, né? Com certeza, imagino o esforço, né, e a realidade que vocês vivem. A gente vai falar muito disso essa noite, né, para que a população compreenda a dimensão dessa situação que vocês vivem de perto dentro do Hospital Centenário. Então, eu te agradeço, Indiara, por teres aceito o convite. Sei que foi um dia puxado de trabalho, mas a população precisa conhecer os nossos guerreiros, né? E a nossa intenção foi justamente dar visibilidade para vocês que têm enfrentado essa luta por todos nós. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. E agora, então, a gente vai convidar a Simone para dar as boas-vindas, né? Para se apresentar aqui para a nossa comunidade. Boa noite, eu queria desejar realmente uma boa noite para todas as pessoas que estão nos ouvindo e para todas aquelas pessoas que buscam o nosso atendimento no Hospital Centenário. Eu sou enfermeira obstétrica, trabalho no Hospital Centenário 29 anos, vou fazer 30 anos agora em dezembro, e é com muita satisfação. E passar por este momento, dentro de 29 anos, a gente realmente, como profissional, nunca tinha passado. Então, é algo inovador, né? É algo diferente, é algo extremamente cansativo, que nos deixa no final do dia exausto,
mas ao mesmo tempo é um momento em que a gente pensa que a gente deu o máximo da gente para tentar fazer o melhor ao outro. E eu acredito que é essa a nossa função como profissional da área da saúde. A gente está aqui para atender as pessoas, para tentar minimizar os danos, para tentar levar um pouco de conforto, ainda mais na área que eu trabalho, que é centro obstétrico e maternidade, onde as pessoas vêm em busca de um momento único de ganhar os seus filhos, né, e vem neste momento de pandemia onde virou um mundo de ponta cabeça, né, onde as coisas modificaram por completo. Então, a gente realmente tem que fazer um esforço muito grande para tentar amenizar e tentar atender da forma mais humana, mas jamais a gente deixar de levar segurança para essas pessoas. Então, este é um momento muito crucial e que a gente precisa da ajuda de todos. Uma boa noite a todos nós hoje. Que bom. Obrigada, Simone. Eu vou pedir, então, para o Bruno colocar os nossos 3 convidados aqui na tela. Eu tenho o costume de iniciar as nossas lives sempre lendo um poema, homenageando, né, as pessoas que eu convidei. E hoje, em nome de vocês 3, eu quero também homenagear a todos os trabalhadores da área da saúde que estão na linha de frente desde março. A gente sabe o quanto é desgastante a tarefa de vocês, o quanto muitas vezes a população desconhece a dimensão dos esforços humanos, profissionais que vocês desempenham. Vocês têm família também, deve estar sendo um momento muito dramático conciliar a função profissional, ter os cuidados, proteger a família também. Então, em nome de vocês 3, eu quero homenagear a todos, justamente porque nessa semana nós estamos vendo que a pandemia começa a chegar aos trabalhadores da saúde, e isso é muito triste, né? A gente começa a sentir o drama de quem não tem a opção de ficar em casa, e vocês lutam pelas vidas da nossa cidade. Então, nós separamos aqui um poema da Cora Coralina, que diz: saber viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Então, essas palavras da Cora Coralina, elas dão um pouco do sentido da vida, né? E elas mostram o que nós somos para as pessoas. Esse contato, esse acolhimento, né? Ela fala muito em acolher, em abraçar, o sorriso, a lágrima, o ombro. Vocês que atuam na área da saúde, com toda certeza, vocês lidam com momentos difíceis da população, né? Com certeza, quando vocês estão trabalhando, estão lidando com a dor do ser humano, com o sofrimento, com o medo, aquele momento que a Simone colocou do nascimento de um filho, que é uma alegria imensa, mas que dentro de uma pandemia deve ser um momento também de temor, né, de dúvidas de como será esse parto e da possibilidade do contágio para uma gestante ou para um bebê recém-nascido. Então, eu queria começar me solidarizando com todos os trabalhadores da saúde que nos últimos dias estão sendo testados na nossa cidade. Nós temos 33 profissionais que testaram positivo do Covid. Hoje, aqui antes da live começar, o Wandersol falava que 8 colegas motoristas, né, da área do transporte da saúde foram testados positivos. Hoje nós tivemos a notícia do teste positivo do nosso prefeito Vanazzi, e a gente compreende que as pessoas que estão na linha de frente, seja na gestão, seja na base da saúde, né, nos serviços essenciais como vocês são, elas estão muito expostas aos riscos, né? E aí eu queria começar assim perguntando para vocês, para ti, Wanderson, se tu pensa nessa exposição de manhã, quando tu acorda, quando tu sai para cumprir a tua função,
né? Dentro dessa pandemia, como é que tem sido essa tarefa de coordenar toda a logística da saúde? Se tu pudesse contar para nós, né, o que mudou na rotina de vocês, qual é o trabalho que vocês fazem para poder atender a nossa população, para que a gente possa conhecer também o serviço que tu realiza e os teus colegas. Sim, o serviço do transporte, né, e da nossa logística, né, ele é bem complexo, assim, porque ele atua para todas as diretorias que tem dentro da secretaria, sabe? A gente tem contato com todas as diretorias. A gente começa com as equipes de manhã, né? Primeira coisa, assim, quando a gente sai de casa, né, a gente já sabe, a gente tem um kitzinho já de proteção pessoal, né? A gente começa toda aquela rotina, a roupa, o calçado separado, já tudo certinho que tu vai usar na tua... Porque depois tem aquele desmonte, né? Que tu vai chegar em casa com toda aquela roupa que tu tem que chegar, tirar antes de ter um contato com a família, com o familiar, né? Que nem eu tenho 2 crianças pequenas, né? A gente tem que separar tudo, sabe? A gente chega em casa já, faz o desmonte e já prepara a roupa do outro dia de manhã cedo. Porque é tudo um kit, né? Começa com álcool gel, a gente higieniza os veículos pela manhã, daí chega no serviço a gente tem que higienizar os veículos todos, porque a gente começa a trabalhar com uma equipe, tanto de técnicos, enfermeiros, médicos que vão para unidades, que vão fazer, que nem hoje de manhã a gente teve as testagens, né? A gente leva as equipes com os técnicos para fazer uma testagem numa empresa, vigilância, né? Como é para te entender, assim, a gente tem várias áreas que a gente atua, né? Os braços principais são assim, a gente tem os pacientes do município que continuam, né? Como a gente fala sempre de pandemia, né? A gente sempre tem que pensar assim, tem pacientes que têm doenças e comorbidades que eles não podem parar tratamento, que nem a hemodiálise, a quimioterapia, a radioterapia, né? Tem pacientes que eles são imunossuprimidos, eles não podem ir com outros pacientes dentro de um carro, que eles podem, a imunidade deles é muito baixa, né? Aí tu imagina tu conciliar isso tudo dentro de uma pandemia. A pessoa já tem um problema sério de saúde e dentro desse transporte tu tem que zelar não só pela tua vida, mas pela vida desses pacientes que tu leva todos os dias, né? Hemodiálise a gente não pode deixar de levar eles. Crianças, a gente tem bastante crianças que a gente leva para fazer químio, né? E a gente começa às 5 horas da manhã, a gente já tem equipes na rua fazendo esse transporte de pacientes, depois a gente começa com as equipes da saúde, né, em todos os seus ramos, né, técnicos, higienizadores, e que tem que ir para algum determinado local, aí buscam materiais, insumos, né, tanto para a questão do Covid, né, a gente tem um almoxerifado só para o Covid, né, os outros materiais que vão para as unidades, a gente que distribui tudo, né, de uma agulha a um médico, tudo passa pela central do transporte da saúde, né, tudo focado no manter essa engrenagem que é a rede de saúde, né. Uhum. Então, os pacientes que já têm uma situação de saúde debilitada, né, que o município transporta, sim, agora, durante o período da pandemia, é mantido todo o atendimento, os agendamentos, né, porque eles têm doenças que não podem esperar, né, e vocês fazem o transporte também das equipes de saúde quando tem essas campanhas de vacinação nos bairros, como houve do H1N1 e tudo mais, vocês transportam as equipes, os profissionais, os pacientes, os insumos, tudo, toda a logística. Exatamente. A maioria desses materiais a gente traz de Porto Alegre, né, da rede do estado, que a gente tem os convênios municipais e que a gente traz esses equipamentos tanto para hospital também, para o centenário, às vezes a gente traz junto, né. Tudo focado nessa, tem o material para o Covid e o material do insumo da rede, né. Como a gente tem toda essa função de estar numa pandemia, de ter que atender a pandemia, as outras demandas, nenhuma delas pararam, sabe? Elas continuam, a rede continua trabalhando, que todas as outras doenças e outros pacientes com outros riscos também continuam, né?
A gente tem todo esse cuidado de cuidar não só da nossa vida, como da vida dos pacientes que vão dentro dos carros, né? A gente, como a gente faz um transporte de ambulância, né? As ambulâncias do município também passam pela central de veículos, as ambulâncias SAMU também, né? Transportam um paciente COVID, né? Para a área COVID Hospital Centenário. Quando volta essa ambulância, a gente tem que fazer toda uma limpeza terminal, porque a gente vai carregar um outro paciente, né? Sim, imagino. A gente tem que ter todo esse cuidado com a higienização, né? Trocar equipamento, né? O equipamento descartável, daí tu passa o dia inteiro em função desses cuidados, né? Sim. E me diz uma coisa, assim, para que a comunidade que acompanha entenda um pouco da dimensão. Que número de pacientes a gente tem hoje que o município transporta, assim, todas essas, desde crianças, de quimioterapia, os de hemodiálise? A gente tem um cadastro lá de mais de 3.000 pacientes, né? Só que as demandas elas vão mudando conforme um mês, uns vão de mês em mês, outros vão de semana, conforme a especialidade ou o grau de acompanhamento, né? Mas Sim. A gente chega a ter, só de paciente, chega a ter mais de 1.500 atendimentos mês, né? Nossa, e no período da pandemia houve pacientes que eram transportados para fazer o tratamento permanente que adquiriram a Covid também? Sim, a gente teve casos de hemodiálise, né, casos nos hospitais de Porto Alegre, né, que pacientes que a gente transportava, que pegaram, né, que contraíram o vírus, mas daí a gente tem que cuidar todos os protocolos, né, fazer todo o acompanhamento, a nossa vigilância sanitária fazer esse acompanhamento dos pacientes até que eles possam voltar a usar o transporte, né, e muitas vezes, como é um caso assim, a pessoa contraiu a doença, mas ela faz hemodiálise, ela continua sendo transportada, né? Só que o cuidado é redobrado. A gente tem que separar o veículo para levar só um paciente que está em acompanhamento, né? Paciente com Covid que está acompanhando no caso, paciente com Covid que faz hemodiálise. Sim, a gente já teve pacientes da hemodiálise que contraíram Covid e a gente teve que continuar levando eles, né? Aí todo um cuidado, todo um aparato, né, em cima disso. Sim. Né? É de alta exposição, então, o trabalho de vocês, né? Sim, o serviço contato direto, assim, com... Exatamente. E os veículos, todos os protocolos para higienizar, isso deve ter uma rotina... Sim, material, insumo direto, assim, a gente tem que gastar bastante material, porque tu tem que limpar o veículo, tem que fazer toda a limpeza, higienização. Sim. Né? Aí tu vai pegar um outro paciente, tu não pode expor o próximo paciente que a gente leva. Né? Claro. A gente faz uma média de 400 km diários com cada veículo. Né? Nossa. Só indo levar e buscar paciente, né? Porque a demanda é uma demanda muito grande, né? A demanda da área da saúde é uma demanda que sempre cresce, nunca diminui. Sim. Né? Meus parabéns, Vander. Nessa primeira rodada, assim, era mais para a gente conhecer um pouquinho a tua rotina. Depois eu vou te chamar de novo para a gente falar das conquistas nessa área, daí como é que foi a evolução, assim, dos veículos na cidade. Tranquilo. Obrigada, querido. Vou convidar a Indiara, então, né, essa técnica de enfermagem que está aqui com a gente. Quantos anos tu tem, Indiara? Eu tenho 32, Ana. 32, super jovem, né? Que legal. Não perguntei pro Vander. Agora resolvi me bater uma curiosidade. Tem uma carinha de jovem, né? Que legal. Indiara, então, tu é técnica de enfermagem, né? Tu atua na questão na parte administrativa e agora tu foi deslocada durante a pandemia para a área do Covid, né? A área do Covid Sim. A gente acompanha assim muito de fora, né? Mas a gente percebeu que o município fez uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês, recebeu muitas orientações ali em março para dividir o hospital em 2 alas, para ter tudo separado, né? Então, tu pode contar para nós como é que funciona a área Covid, tu que atua lá dentro, assim, o que foi estruturado, como é que é o teu trabalho, quais os desafios que vocês já enfrentaram ali? Sim. Ana, como todos sabem, assim, podem acompanhar diariamente, né, nós, em meio à pandemia, nós tivemos que dividir um hospital em 2, né,
Uhum. Então, nós separamos ali e dividimos o pronto-socorro Covid e o pronto-socorro geral, que ficou na outra parte do hospital, né? Então, o pronto-socorro Covid para atender todas as suspeitas e o geral para atender todas as outras intercorrências, né? Porque as outras patologias não param, né? Sim. E o nosso principal desafio diário é a melhora dos pacientes, é a luta pela melhora dos pacientes. Esse é o nosso maior desafio. E é bem complicado, porque como eu falei antes, é um momento assim atípico. Nós não tínhamos vivido isso ainda, né? E o nosso objetivo é a recuperação deles, porque isso é uma doença nova e nem sempre nós temos êxito nessa recuperação. E para nós é muito difícil, porque toda vida é valiosa. Eu costumo dizer isso não só em meio à pandemia, eu tenho isso comigo mesmo, que todo paciente é o amor da vida de alguém. Com certeza. Então, como tu gostaria que tratassem o teu amor se ele estivesse lá dentro, né? A pessoa, ela é o amor de alguém, então tu tem que ter um respeito com a pessoa, e esse momento, ele se torna um pouco mais delicado, né? Mas assim, ó, Ana, a gente está trabalhando incansavelmente, eu posso te dizer, incansavelmente, dando o melhor de si, chegando muitas vezes à exaustão, mas estamos ali, estamos bem assistidos, temos os EPIs necessários, temos treinamentos quase que semanais. Bem no começo foi vários treinamentos diários, e não só para a área de enfermagem, né? Porque quem está na linha de frente não é só o técnico, não é só o médico, não é só o enfermeiro, né? A gente tem que contar muito também com o pessoal da nutrição, com o pessoal da higienização, porque às vezes as pessoas não entendem, mas nós lá dentro, uma vez que tu entra, tu só sai na hora de ir embora. Tu não pode fazer que nem a outra parte do hospital, né? Está na hora do meu almoço, eu vou lá no refeitório e vou almoçar. Não, sim. Né? Então teve toda uma logística, toda uma estrutura para que o pessoal pudesse levar até nós toda a alimentação necessária sem nós termos que sair. Então, isso envolve um monte de coisa, sabe? Então, é bem complicado, sabe? Às vezes as pessoas têm curiosidade, tá, mas como que é? Vocês trabalham lá, vocês saem, vocês vão almoçar, vocês vão fazer o intervalo. Não. Chega tudo até nós, o que entra para lá não sai, chega tudo em embalagens descartáveis, né? Como eu falei, o que entra para lá não sai. Não sai porque a gente tem que minimizar todo o risco, né? Porque o hospital não é feito só daquela parte, tem uma outra parte que também necessita de cuidados. Então a gente tem que cuidar para que a gente não leve para fora, né, o que está lá dentro e tentar minimizar o máximo possível, né, Ana? É bem complicado, mas a gente está ali diariamente, todos os dias lutando para que dê tudo certo. Contando muito com a ajuda de Deus, pedindo todo dia para Ele que hoje, Senhor, eu estou saindo de casa para cuidar do amor da vida de alguém. Então, cuida da minha. É bem complicado, sabe? Eu, às vezes, eu até fico um pouco emocionada, porque é até gratificante eu poder, nesse momento, estar na linha de frente, eu estar podendo ajudar o próximo, porque esse foi o meu juramento, né, ajudar o próximo, e hoje eu posso ver que eu ajudo o próximo, e isso é muito gratificante. Que lindo o teu depoimento, a gente se emociona. Tu sabe que eu tive um problema em maio, que eu rompi o ligamento do tornozelo, né, caí assim, uma queda boba, e eu fui no Hospital Centenário, fui muito bem atendida, ali que eu vi que tinha as duas entradas, né, a Covid e a não Covid, e eu fui levada até a traumatologia ali para fazer o raio-x, para ver que nível de lesão eu tive. E quando eu cheguei na traumatologia, assim, parece que era a divisa entre a ala não Covid com a Covid, porque
Eu vi uma porta, assim, bem na traumatologia, quando termina, tinha uma porta, assim, dizia ala Covid. Guria, aquilo me impactou, sabe? Porque eu cheguei perto e eu vi que o pessoal que estava lá dentro era uma janelinha de vidro muito pequena, né? E quando eu vi aquele escrito ala Covid, eu pensei, nossa, daqui para lá é um outro mundo, né? Vocês que estão ali dentro estão com pessoas contaminadas, pessoas graves, não tão graves. E vocês também, eu não imaginava que era assim como tu tá falando. Vocês entram, então, de manhã e só saem no final do expediente. Tudo chega para vocês ali, os alimentos e tudo mais, né? Tudo. O nível de proteção de vocês, e também eu imagino, a gente acompanhou muitas vezes, assim, o bater da sineta, né, de pacientes, assim, que se recuperaram. Então, hoje eu fico imaginando, eu tenho certeza que tu estava ali no meio, né? Tu era uma e Com toda certeza. aquela equipe aplaudindo, é porque a gente não reconhece as pessoas com máscara, né? Mas dá tanto orgulho, assim, quando vocês salvam uma vida, porque as pessoas que foram parar ali com o Covid, elas sentiram o medo da morte, né? Vocês devem ter essa noção que a morte está muito próxima ali. Então, é uma luta todos os dias em defesa da vida, esse trabalho de vocês, né? E como tu falou, vocês estão cuidando do amor de alguém, com certeza, né? E também, não sei, a tua família, como é que tu vive isso, sabe? Todos os dias, quando tu sai, quando tu volta, o teu pensamento, assim, tu cumpre o teu juramento, mas tu também quer viver, né? Deve ser um misto, assim, de sentimentos, né? É bem complicado, sabe? Eu fiquei um tempo isolada, eu saí da minha casa, porque meu esposo, ele entra no grupo de risco, né? E eu ali, diariamente, convivendo com, como você falou, de cara com a morte, né? Eu vi que eu não gostaria de passar por isso, né? Porque eu tô ali para ajudar os outros, né? E quando é um dos nossos, infelizmente acaba nos desestruturando, né? E claro. A minha preocupação maior foi em relação à minha família. Eu saí de casa, fiquei um tempo afastada, e quando eu retornei, porque não é fácil, tu precisa de um apoio, né? Afetivo, e a tua família, né? Ela é a tua família é o teu carregador, né? Uhum. E tu precisa disso, tu precisa. E é bem complicado. Nós adotamos algumas medidas que algumas pessoas já me perguntaram se eu não estou exagerando em algumas medidas. Uhum. E eu acho assim, quando se trata de saúde, não existe, né, exagero. Então, eu tenho já por hábito, antes da pandemia, né, eu saio para trabalhar com a roupa que eu saio, não é a mesma roupa que eu trabalho, lá eu coloco meu uniforme, o calçado que eu trabalho, eu não trago para casa, fica lá, e o que eu venho da rua até dentro de casa, eu também não entro dentro de casa, e eu só reforcei esses cuidados depois da pandemia. Ficamos em quartos separados, eu e meu esposo, usamos objetos separados, louça, roupa de cama, roupa de banho, é todo um cuidado, né? Eu saio de lá, eu tomo um banho lá dentro, tenho espaço específico para o local específico para paramentação e o local da sua higienização. Então, eu tomo um banho lá, eu saio de lá, eu troco de roupa novamente, eu venho para minha casa, eu não entro com calçado, eu tomo um banho novamente na minha casa. Então, é um cuidado que eu acho que não só a parte da saúde ali, dos profissionais teriam que ter, todo mundo, né? Não só em meio à pandemia, né? A gente está lutando contra uma doença, contra algo invisível. E, Ana, é muito difícil quando tu luta com alguma coisa que tu não enxerga a olho nu. Isso é bem complicado, sabe? Mas é assim, todos os dias tentando minimizar e aprendendo todos os dias, né? Sim. Obrigada, Indiara, nessa primeira rodada, assim, tu já nos emociona de largada, porque a gente começa a se sentir no teu lugar de trabalho, né, e a gente se solidariza com todos os desafios que tu tá enfrentando, tu e as tuas colegas, teus colegas, e a gente também, as palavras aqui da comunidade são de muita gratidão, né, de muito respeito e de valorização a tudo que vocês fazem pela nossa população.
Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Aliás, eu vi que tem um professor teu aqui falando que tu é ex-aluna. Alguém aqui fez um comentário, né, que tá orgulhoso de te ver falando. Gustavo. Imagina, guria, agora sim, né? Olha só, que orgulho da minha ex-aluna. Meu mestre. Ai, nossa, guria, deve ser demais para ele e para ti, né? Ele tá te assistindo hoje, que legal. Eu vou convidar a Simone, então. Eu vou convidar a Simone para a gente ouvi-la, né? A Simone, ela é enfermeira e ela atua no centro obstétrico, né? Então, essa realidade de uma gestante que chega para ganhar nenê no momento da pandemia deve ser algo muito distinto, né? Muito diferente na vida das mulheres, da família como um todo. Então, conta para nós, Simone, como é que está essa rotina, como é que o hospital se organizou no sentido da maternidade, qual é a tua função lá dentro, como é que tem sido o desafio, né, para proteger os bebês e as mães da situação da pandemia. A minha idade, tu não vai querer saber. Se tu quiser falar, não. Desculpa, agora eu perguntei para não sei se todos querem. Tô brincando. Não, eu tô brincando. Como vai fazer 30 anos que eu tô aqui, então eu já tenho que ter uma idade um pouquinho mais avançada, né? Sim. Quando tem esse turbilhão de emoções que invade a vida da gente, e a gente passa por situações assim, a gente se faz muitos questionamentos, né? A gente se questiona muito sobre a vida e a gente sabe, assim, a responsabilidade que a gente tem pela vida do outro. Então, tu fizeste uma pergunta para os outros 2 colaboradores, como é o dia a dia, como é o enfrentamento de sair de casa. Então, tu olha para trás e tu deixa a tua família, né, sabendo que são pessoas também de risco, e tu olha para frente, tu sabe que tu vai atender também pessoas expostas a situações de risco. Então, muito da população não se dá conta, porque a gestante sempre tem uma conotação diferente, né? A gente fala na mãe, ter o bebê, parece que a pandemia não existe. Então, existe que elas estão colocadas no grupo de risco. Tanto a gestante, sim, tanto o pós-parto, tanto o recém-nascido. Então, nos corta o coração quando a gente tem tudo estruturado e o acompanhante junto, né, a permanência do acompanhante, daqui a pouco vem algo completamente diferente na tua vida e tu tem que mudar tudo isso. Não é só o meu sentimento, é o sentimento daquela mulher que está vindo ter o seu bebê, daquele pai que por um período fica lá do lado de fora e a gente coloca um ponto de interrogação, e agora o que eu faço? Porque a pandemia não veio com um manual, né, de como tu vai agir todos os dias. Então, todos os dias a gente tem inovações, todos os dias a gente tem coisas diferentes, a gente também tem emoção, né? Passei semana passada com o coração apertado com a minha nora, com o meu filho com Covid positivo, então isso te aperta o coração. Eles me ligam o dia todo, mãe, tu também é fator de risco, né? Tu também não pode estar trabalhando, mas a gente tem a responsabilidade da gente. A gente tem que fazer aquilo que a gente está proposto e dentro de todos os cuidados. E uma das coisas que eu tenho que agradecer muito à instituição Hospital Centenário, e eu não estou aqui fazendo méritos sem realmente merecerem, é que a gente trabalha com a segurança de ter todos os EPIs. Porque se é uma coisa que eu gosto, às vezes, de ficar olhando é o Face, até mesmo para passar o tempo e descontrair um pouco no meio de tudo isso, e aí, às vezes, eu vejo profissionais expostos com máscaras totalmente transparentes em outras instituições, acionando o sindicato, acionando o órgão de suas competências, e a gente trabalha aqui com todo o suporte, né? Eu não posso dizer assim, ó, que me faltou máscara nenhum dia, eu não posso dizer que me faltou avental protetor, eu tenho tudo isso disponível, não só para mim, como para minha equipe. Então, a mente da gente trabalha às 24 horas, é o tempo todo, né? Como coordenadora, a gente tem que pensar o seguinte, além de assistencial, eu sou coordenadora, e aí eu tenho que pensar, vai ter máscara para o turno da manhã, para o turno da noite, para o final de semana, eu não posso deixar faltar, não pode faltar touca, não pode faltar avental, os pacientes não podem deixar de serem atendidos como deve. Então, algumas coisas a gente tentou nesse ponto de interrogação, a gente conseguiu amenizar.
A gente sabe que muitos hospitais não estão mais deixando permitir nem o acompanhante, nem no momento do parto, porque a gente sabe que existe a lei do acompanhante, mas nós temos uma pandemia e isso se sobrepõe, né? Como diz um grande amigo meu, a vida é o bem maior. E eu tenho, se é uma coisa que eu tenho que defender, é a vida das pessoas. Então, como evitar que essas mães contraiam o vírus? Como evitar que esses bebês se contaminam? Né? Como evitar que essa mãe, quando volte para casa, não tenha aquele monte de familiares que querem visitar? Então, a gente tem que se preocupar não só com chegar aqui, com ganhar o bebê, mas e quando ela for para casa? Então, algumas coisas foram amenizadas, né? A presença do pai na sala de parto, isso é uma das coisas que a gente não deixou de atender. Então, o pai, ou aquela familiar que ela queira que assista o parto. Sim, de escolha dela. De escolha dela, como manda a lei, né? De escolha dela, neste momento único, ele vai entrar e ele vai assistir o nascimento, ou do seu sobrinho, ou da sua afilhada, ou da sua neta, e a gente vê uma satisfação muito grande, né? A gente vê a compreensão dessa paciente quando a gente senta ao lado e a gente conversa e a gente explica que é para proteger ela, que é para proteger o recém-nascido. Então, isso é uma das coisas que a gente enfoca muito. E elas têm conseguido entender. Os pais conseguem entender isso. Então, este momento de entrar, de ver o bebê nascer, e a gente fazer foto, né, e a gente fazer um videozinho que eles possam depois mandar para o resto da família, isso dá um sentimento de alívio para a gente. Na verdade, é isso. Né? As pacientes não conseguem mais nos verem sorrindo, porque a máscara não permite isso. Então, a gente teve que aprender a sorrir com os olhos, né? E a gente sabe, eu acho, assim, que o sentimento ficou mais sincero, porque, às vezes, tu sorrir com os lábios não era tão sincero assim. Hoje em dia, tu olha para o olho da pessoa e tu vê que o olho te transmite segurança, que o olho te transmite sinceridade, né? Que ele te transmite afeto. Então, isso é uma coisa muito importante. Às vezes, quando as pessoas falam em humanização, parece que a gente tem que fazer algo astronômico, né? Algo muito grandioso. Não, às vezes é como o poema que tu nos leu. É alcançar a mão, né? É uma palavra de conforto. Então, isso não impede, isso o Covid não impede de nós fazermos. Isso a gente tem que continuar fazendo, né? Tratar as pessoas da forma como a gente gostaria de ser tratado. Então, isso é uma das coisas fundamentais. A maternidade, a gente amenizou como? A maternidade, a gente amenizou quando ela vem para o quarto com seu recém-nascido, algum familiar ou alguém chegado a ela vai entrar por 15 minutos. É o momento de ali, contato com essa mãe, com este bebê. A gente tem diminuído o tempo de permanência no hospital. Parto normal fica 24 horas, cesárea 36 horas, para que ela possa ir para casa mais rápido, para que ela possa ter o convívio, né, com a sua família em casa. Mas a gente não deixa de fazer todas aquelas orientações, né? Então, não adianta nós termos todos esses cuidados dentro do hospital e nós não termos esse cuidado quando ela chega em casa. Então, ela tem que sair daqui preparada para isso. E aí a gente se pergunta, e quando chega uma gestante COVID positivo? Nós estamos falando das gestantes sem COVID. E quando chega uma gestante com COVID? Então, a Indiara falou antes, a questão das capacitações, dos treinamentos, é muito fluxo, é muito protocolo, é muita recomendação, é muita coisa para a gente absorver, né, em tão pouco tempo, e a gente tem que absorver. A gente tem que estar preparado para essas mudanças, né? Então, assim, dentro do centro obstétrico, nós montamos um pré-parto, uma sala de parto, é um quarto, com toda a estrutura para atender paciente, gestante, parto normal, com COVID. Então, os funcionários estão capacitados, o material está disponível, né, tem uma sala restrita para isso, então, está tudo organizado. É claro que, conforme as coisas vão acontecendo, ajustes têm que ser indo feitos. Né? Isso é todo dia, a gente vê na televisão todo dia que é algo novo. Mas o que a gente não pode mudar é a forma de atender essas pacientes.
né, a forma com carinho, com atenção, né, com humanização. Se tu me perguntar, tu tem medo, Simone? Acho que todo mundo tem medo, né? A gente teme, a gente não teme pela vida, a gente teme pela morte, né? Algo que a gente não está, são poucas pessoas que estão preparadas para isso, mas de uma forma, assim, pandêmica, a gente não está preparado para isso. Quer Sim. seja um recém-nascido, quer seja um idoso, né? Às vezes as pessoas, às vezes tu vê propaganda, né? É um idoso, já viveu bastante, mas ele era a família de alguém. Ele é o amor da vida de alguém, de muitos alguém. Exatamente. Então, a gente não desvaloriza, né? Porque a gente também chega a ser idosa, né? A gente vai chegar nessa fase também e a gente quer ser tratada com respeito. Dói o coração eu não poder visitar minha avó de 95 anos. Né? Então, assim, ó, é privilégio eu ter uma avó de 95 anos, é privilégio a minha filha estar grávida e o filho dela vai ter uma tataravó, né? Então, são muitas emoções que a gente tem que estar preparado. E quando a gente é coordenadora da unidade, eu brinco com os alunos que eu dou aula, a gente às vezes tem que fazer cara de paisagem, porque por dentro às vezes o coração sangra, né? A alma corta, mas eu não posso deixar transparecer isso, o brilho do olhar tem que continuar. Então, realmente está sendo difícil, está sendo doloroso, mas a gente trabalha com segurança, né? A gente trabalha da forma que a gente realmente tem que trabalhar com os EPIs necessários. Ali, ó, alguém postou a foto, né, nós recebendo flores, então, essas são pequenas coisas, né, que às vezes a gente fica por trás dos bastidores, mas as pessoas não se dão conta o quanto é importante um mimo desse, gente, o quanto é importante essas flores, o quanto é importante, né, um muito obrigado, o quanto é importante, por quê? Porque a gente deixa a família da gente lá para trás e a gente vem cuidar da família dos outros. Muita gente vai dizer, mas é a profissão que vocês escolheram, é a obrigação de vocês. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Se alguém está fazendo por obrigação e não por gostar daquilo que faz, então tem alguma coisa errada, porque eu tenho que me propor a sair de casa e fazer o melhor. E todo dia, quando eu retornar para casa, eu pensar da seguinte maneira: o que eu poderia ter feito melhor? O que eu posso melhorar para amanhã o dia ser mais satisfatório? Sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar na vida da gente e na vida dos outros. Acredito que era isso. Obrigada, Simone, muito obrigada. A tua fala também nos enche de emoção e de orgulho, né, pelo trabalho de vocês. E o teu trabalho e das tuas colegas é de participar da chegada de um ser, né? Então, essa chegada da vida é um momento muito emocionante. Com certeza, fiquei muito feliz de saber que vocês estão preparados ali, estão conduzindo dessa forma a chegada das pessoas. Está aqui o nosso secretário Charão, ó, dando parabéns, e também mostrando, né, o quanto é fundamental essa participação de vocês, homens e mulheres, do dia a dia, né, que defendem a vida. E é muito importante isso. Eu já fiz live com o secretário Charão, fiz com a Lilian, né, mas eu pensei assim, nossa, vamos mostrar esses guerreiros de luz aí que estão nos bastidores, né, que tem família, também tem sentimentos, até porque a gente chegou num momento assim da pandemia, que eu acho que agora a nossa sensibilidade está muito maior, porque a gente percebe o nível de contágio que a cidade avançou, né, muito, e porque muitos trabalhadores da saúde essa semana foram testados positivos, né. Então é um momento dramático, né, porque quando se fala do isolamento social, a gente está falando também de um compromisso coletivo, né, da sociedade, não eu por mim ou eu pelos meus filhos, mas nós todos, até por aqueles que estão trabalhando e que não têm opção de fazer o isolamento, né? O isolamento, ele é uma necessidade coletiva da sociedade, mas ele é um privilégio de alguns setores, ele não é ainda, ele não está ao alcance de vocês, né, por exemplo, que são da área da saúde. Então, vou pedir para o Bruno, para ele recolocar aqui os nossos guerreiros na sala, todos, né,
O pessoal aqui está parabenizando muito vocês, os depoimentos aqui são de emoção, né? A população agradece toda a rotina que vocês exercem no dia a dia. Essa live, assim, ela tinha um objetivo, né? Que a gente pudesse sensibilizar as pessoas do papel que muitas pessoas estão cumprindo nos bastidores, né? Dos guerreiros invisíveis que estão no dia a dia dedicando sua vida, dando o seu melhor, transportando pacientes, conduzindo a chegada de um ser humano, né? Atendendo alguém que está contaminado, batendo aquele sino quando alguém se recupera, né? Então, assim, vocês são brilhantes, vocês são incríveis. Eu quero agradecer muito. Está aqui a Lilian, a presidenta do hospital, parabenizando, né, vocês, falando, dizendo que vocês falaram muito bem. E é isso, a gente queria poder trazer essa realidade e também para sensibilizar a população, né? Porque hoje nós tivemos a notícia de um óbito de um prefeito, né? O prefeito de Viamão faleceu de Covid. O nosso prefeito municipal foi testado positivo. Mais de 33 profissionais da área da saúde foram testados positivos essa semana. Vários deles a gente mandou mensagem se solidarizando. Hoje o Wandersol falou de 8 colegas motoristas que testaram positivo. Então, a gente chega num momento assim mais dramático, né? A gente está numa semana onde a nossa sensibilidade está muito à flor da pele, assim, porque a gente se coloca no lugar de quem está trabalhando e contraiu o Covid, e isso a gente não tem palavras para expressar, né? O sentimento que dá para nós, assim, para mim, me dá muita responsabilidade coletiva, sabe? A gente se solidariza porque é como vocês aqui falaram, vocês têm vidas, têm sonhos, têm famílias também, ninguém quer ser contaminado pelo Covid, ninguém quer perder a vida nem tão cedo e nem já com idade avançada, e a gente precisa que a população faça a sua parte também. Então, quando a gente começou a falar da importância do isolamento social para a sociedade, a gente tentava dizer isso, que o tempo do isolamento social é um tempo onde a gente diminui a curva, enfrenta essa pandemia de forma mais consciente, porque a chegada lá nas unidades de saúde, se ela vier em grande contingência, nós não vamos ter a capacidade de atender a todos e garantir o bom atendimento de todos, né? Então, eu acho que a gente está num momento está se agravando muito a realidade da Covid aqui na região metropolitana, né? E eu quero prestar essa solidariedade a vocês, aos trabalhadores da segurança que estão no dia a dia na rua também, aos trabalhadores da assistência social que também não têm opção, né, de ficar em casa. A gente tem, eu não sei se o Bruno consegue colocar vocês aqui, continuar com vocês de ladinho, a gente tem umas imagens que mostram um pouco, Wander, sobre a melhoria da frota, né, que tu poderia falar, e depois as gurias podem falar também das melhorias que ocorreram no hospital para a nossa comunidade. Além de mostrar vocês o bastidor humano, a gente quer mostrar o bastidor estrutural também, os esforços que o governo Vanazzi fez para produzir, né, estruturar, garantir EPIs, garantir estrutura, né, e qualificar a nossa saúde como um todo. Vamos ver se a gente consegue. As fotos ali dos veículos, que aí o Wandersol pode contar para a gente rapidinho, e daí a gente já vai indo para o encerramento. Sim. Gostaria de agradecer o trabalho das colegas ali também, né, vereadora? Eu nasci no centenário, né, no dia 11 de agosto de 78, há 42 anos atrás. Né? Quase 43 já, né? Uhum. E a gente sabe o que é o valor do profissional, né? Quando a gente consegue ver e ajudar um hospital que a gente nasceu e ver a luta, né, diária desses trabalhadores, né? Esses são 2 veículos que a gente conquistou, né? O SAMU, a gente tem hoje 3 ambulâncias novas, né? E com essas ambulâncias novas a gente conseguiu remanejar alguns veículos que eram mais antigos do SAMU, né? Uhum. A gente remanejou e acabou fazendo, deve ter mais fotos aí daquela unidade de farmácia móvel, era um veículo de SAMU, né? Uhum.
que estava em condição de sucata já, né? Só que era um veículo bom, só que estava largado lá, né? Daí quando nós começamos o trabalho ali na central de veículos, a gente se deparou com uma realidade assim que os veículos muito sem manutenção, né? Sem aquele cuidado, né? A unidade móvel, né? Olha, essa é uma foto que Aqui, demonstra mais ou menos a realidade que nós encontramos, né? Era um bando de sucata, né? E a maioria desses veículos estão rodando, né? Farmácia móvel, né? Veículos que a gente entregou agora com o prefeito, né? Esse é a vacina e consultório móvel que a gente montou. A gente conquistou também essa unidade móvel também. Eu não sei se eu cheguei a mandar uma foto dela. Ela ficava no Hospital Centenário. Quem trabalha no Centenário sabe, né? Esse ônibus era um que ficava na portaria lá, atirado, né? A gente foi lá, puxou ele, recuperou. Ele atende em torno de mil pessoas por mês, né? Em 16 comunidades do município, né? Essas são umas entregas de veículos que a gente fez, né? Entregamos 3 ambulâncias para o SAMU. Desses 3, a gente recuperou outros veículos para fazer a farmácia, o vacina móvel, um veículo agora que a gente vai lançar também, pessoal de condição de rua, né? Um consultório. Essa a frota antiga, então, vocês reestruturaram e transformaram na farmácia móvel. Isso, baita projeto, né? Essa é a farmácia móvel também, ela atua nas comunidades, o pessoal não tem que vir lá do bairro até o centro. Né? O remédio chega até o pessoal, né, nos lugares mais remotos, né? Aquele outro veículo também é o vacina móvel, a gente usou ele também na vacinação da influenza, né? E provavelmente a gente vai usar ele quando começar a vacinar agora também. Em breve nós teremos a nossa vacina, né, do Covid, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Essa entrega dos veículos, uma van, esse ônibus também estava em sucata, né? A gente recuperou ele todo, né? Está adesivado agora. Atende o pessoal da vigilância, né? Os técnicos e os agentes de endemias também, né? Adquirimos 4 veículos novos, né? Um total, veículos leves novos, 2 caminhonetes. Essa ambulância foi agora a última aquisição que a gente teve. A gente ganhou essa doação, né? Da empresa. Agora me foge. Sim, foi durante a pandemia uma empresa, né? Agora também me fugiu o nome que doou, né? Uma ambulância. Que era a Tipler lá. Como é que é o nome? Eu também não vou lembrar. Mas eu acompanhei essa matéria, foi lindo, né? O prefeito, o secretário Charão foram lá no recebimento. Exatamente. Esses nomes que tu citou agora, né? O prefeito deu carta branca para a gente fazer isso. O secretário Charão, né? Ele apostou, confiou em nós que nós poderíamos dar. Essas spins aqui, a gente comprou 4 spins, né? Sabe que a gente chegar na frente da casa do paciente, né? E dizer assim, hoje tu vai num carro novo, né? Mas como... um carro confortável, um carro bom, né? E é o dinheiro deles, né? A gente tá tratando eles bem, né? A maioria são pessoas idosas, pessoas assim que têm dificuldades já, né? Isso, bastante dificuldade de entrar num carro, né? Não conseguem, né? Ir atrás de um ônibus, né? E não tem condições, né? Pessoal muito carente, né? Ali, ó, ambulância doada pela Unic. Exatamente. Que bom que a gente tem o secretário e a presidenta do hospital aqui para dar uma colinha se a gente se perder. Isso, obrigado. As conquistas, né? Tem um colega teu ali também agradecendo, né? Pelos treinamentos, pelo que eu entendi. Sim. Que legal. Nossa, gente. O Ademar, né? O Ademar agradecendo pela qualificação, Exatamente. Nossa, mas a nossa frota ela foi muito renovada, né? Foram emendas parlamentares, teve vários partidos que participaram também, né? O vereador Armando Mota também ajudou, teve recurso de várias fontes, né? Carlos Gomes, né? Isso aí, deputado federal Carlos Gomes. O deputado de Canoas ali também, que doou também. Daqui a pouco vem a colinha aí do deputado, que a gente não sabe. Vem a outra colinha. Essa é uma furgoneta também nos atende também. Nossa, que legal.
nós compramos, na verdade, nós conquistamos 3 ambulâncias novas para a rede, né? 3 ambulâncias brancas, né, que estão rodando, né? Estão trabalhando muito, né? A gente separou uma também para o pessoal do Covid, né? A gente faz o transporte, né? 3 Sprinter Master, né? Que é um veículo ótimo, né? Estão operando no SAMU também, né? O SAMU também, desde 2015, não recebia nada, né? O SAMU também, né? Desde 2015, nossa, as ambulâncias do SAMU eram bem precárias. Sim. Essa imagem agora já é do hospital, eu acho, né? Acho que sim. Acho que tá. É a equipe do hospital. Então a gente continua com a turma ali de cantinho e o Bruno agora vai colocar as outras imagens. Então eu te agradeço, Wanderson. Muito legal, né? Tu trazendo as conquistas estruturais também, muito importante, né? A conquista maior, eu creio que é o servidor, né? A gente montou uma equipe em classe A lá na saúde, né? Que bom. De servidores, muito boa, né? Essa eu acho que é a maior conquista que a gente tem lá, porque não adianta a gente ter carro e não ter o material humano. É verdade, né? Com certeza. E agora vamos ver, então, as estruturas do hospital. Agora a Simone e a Indiara aqui, vamos ver se elas conseguem, porque eu fui coletando algumas imagens, e aí vocês podem contar para a comunidade o que ali, se é do hospital, recepção. Sim, ali na recepção. Pode ir passando, tá, Bruno? Porque são várias, e aí elas vão falando pra gente. Ali foi os vídeos que se começou a fazer no início, né? Acho que é isso, né, Indiara? As cartas do crescimento. Nossa, foi um momento muito emocionante. Não só esse, como todos. E eu não tenho vergonha de dizer que eu me emociono a cada tocar de sino. É muito emocionante. Esse é o sino da vitória. Esse é o sino da vitória. Aqui os bastidores mesmo, né? Todos... Isso, ali dentro da área Covid. Um dos nossos espaços, fazendo a asepsia das mãos ali, a colega, dá para ver na foto. Mais um paciente, que lindo. Mais um. Nossa, imagina. Né? Imagina a família também, né, gente? Buscando aquele querido, assim, para poder levar para casa, né? A solidariedade também em torno dos trabalhadores do hospital tem sido muito grande, né? Eu acompanho, assim, doações de toda ordem, né? Desde calçados, lanches, homenagens, flores. Aí a gente vê o quanto é grandioso o coração das pessoas, né? Que triste a gente ter que passar por uma situação desta para poder ver a grandiosidade de cada ser, né? A preocupação que eles têm com nós. Eu acho que a gente nunca, como profissional da enfermagem, acho que a gente nunca teve uma valorização tão grande como tem tido agora. É um momento que o olhar da sociedade se volta para a saúde, né? Hoje ninguém pensa em outra coisa, não é nada mais importante do que a vida, né? E vocês são o reflexo dessa luta. Então, talvez, num momento agudo como esse, né, tão impactante, as pessoas começam a enxergar mais o processo de trabalho em defesa da vida, né? Os profissionais, e aí elas passam a valorizar mais também, né? Eu costumo dizer, Ana, que um dos momentos mais emocionantes depois do sino é as nossas visitas virtuais com os seus familiares, os pacientes e seus familiares. É muito emocionante. Guria. Eu fico assim, olha, muito emocionada e muito feliz de poder proporcionar esse momento. E eu costumo brincar com os pacientes, né? Na hora que eu vou fazer, eu digo para eles, olha, vocês vão ter que se comportar comigo. Olha quantos pacientes a gente tem. Se todos chorarem, eu vou chorar junto, eu vou desidratar. Então, a gente tem que combinar. Porque, Ana, é muito emocionante. É só quem passa na pele para saber a emoção
do paciente falando com seu familiar e a alegria imensa do familiar, podendo ver o seu familiar que está lá dentro, sabe? É muito gratificante poder proporcionar isso. É muito bom. Sobre isso, vocês não falaram, né? Então, os pacientes que estão internados ali, os que não estão em estado grave, eles conseguem ter um contato com a família através de uma chamada virtual, alguma coisa assim. Sim, eu tenho nós uma fizemos foto ali que mostra um senhor com um telefone na mão. Vocês fazem isso ali por eles? Isso, todos os dias a gente faz, a gente não mede esforços para fazer essa visita virtual, embora, Ana, o número de pacientes vem aumentando e isso acaba se tornando um pouquinho mais difícil, mas não medimos esforços para isso, porque a gente entende que a família é a base de tudo. Então, a gente faz diariamente esse serviço e se emociona diariamente. Ali apareceu a presidenta Lilian, né? Aqui é mais uma paciente recuperada. É que, na verdade, a questão afetiva e emocional, ela ajuda muito na recuperação, né? Então, esse contato do paciente com a família também é muito importante para que ele vá elevando a autoestima, né? Se fortalecendo. Ali o nosso prefeito, a presidenta Lilian. Aqui é uma doação de fraldas, roupas, casaquinhos, mantinhas para os recém-nascidos na maternidade. Alguém antes perguntou, mandou uma pergunta se ainda existia a janela na maternidade da solidariedade. A janela existe sim, e a gente continua ganhando muitas doações, né, para os recém-nascidos, que às vezes não têm condições, então eles saem daqui com o kit de doação da população, de alguma empresa. Então, isso é muito importante, muito satisfatório para a gente poder acolher dessa forma, né? Também neste momento. Sim. Aqui já é a área da Simone, né? Vamos ver se tem mais alguma fotinho. A fachada do hospital. Aqui são equipamentos, né? Toda a estrutura de equipamentos que foi adquirido, né, em função do Covid, da área Covid, então os respiradores, bomba de infusão, as camas novas, então são muitos equipamentos, né, para suprir a necessidade do atendimento da população. Sim. A Luísa aqui falando, um dos primeiros hospitais do estado a reestruturar os fluxos de circulação interna, protegendo profissionais e pacientes e diminuindo os riscos de infecção hospitalar, através da separação das áreas de internação, resultado de profissionais engajados. A Lilian sempre parabenizou muito, assim, nas nossas reuniões, assim, políticas, a gente perguntava e ela disse que os esforços, assim, dos trabalhadores do hospital como um todo são extraordinários, assim, no sentido de adequar todas as orientações, né, fazer todos os protocolos. Eu acho, assim, que quem fala mal do Hospital Centenário, né, às vezes a gente ouve tantas pessoas criticando, mas falta um pouco de conhecimento também, né, é uma pena que agora a gente está num momento, assim, que impossibilita a visitação, mas a gente percebe, assim, o empenho dos trabalhadores, o esforço, né. O hospital sofreu várias reformas, tem aqueles containers ali na frente também, não tem nenhuma foto aqui mostrando, mas muitas pessoas que têm ido ao hospital têm saído de lá elogiando, assim, a forma como são atendidas, a qualidade do serviço, né? Então, a gente precisa botar para cima o que é nosso, né? Valorizar o que é nosso. Aqui, a aquisição dos equipamentos dos últimos 3 meses, a Lilian falando. Que bom que a Lilian está aí com a gente, né, nos dando esse suporte também. Mesmo com a pandemia, estamos reestruturando várias unidades, reformas na pediatria e unidade de tratamento oncológico. O Maicon também, que bom. Eles nos dando aqui todas as dicas. Gente, nós estamos a 1h45. Eu disse que ia ser 40 minutos de live. Vocês viram como passa rápido? Mas assim, eu quero já a gente caminhando para o final, né? Eu quero fazer isso mais frequente, trazer outros profissionais também para contarem, né? Eu acho que tem o trabalho da vigilância em saúde, tem muita gente que está se doando muito em defesa da vida, né? Mas eu, assim, de minha parte, hoje eu quero agradecer muito a vocês três. Em nome de vocês, eu quero agradecer a
toda a equipe da saúde básica e do Hospital Centenário pelo trabalho que tem feito. Me solidarizo, sim, de forma profunda com os profissionais que estão contaminados com a Covid. Hoje eu recebi um vídeo de um sindicato aqui da região, onde os profissionais estão protestando, pedindo EPIs, pedindo testagem, né, aqui do ladinho da gente, Esteio. E a gente percebe na fala da Simone, né, esse reconhecimento da gestão que tem dado condições de trabalho para os profissionais. Mas mesmo com todas as condições dadas, a gente sabe que foge da alçada a questão da contaminação, né? Tanto é verdade que a gente teve 33 profissionais da saúde contaminados. Hoje o Wandersol fala de 8 colegas motoristas contaminados, né? Então eu quero estender esse abraço muito afetuoso, assim, a essas pessoas que tiveram a testagem positiva, aos seus familiares, fazer um agradecimento público, assim, em nome da Câmara de Vereadores, né, pelo trabalho que todos têm feito, e assim pedir que Deus proteja muito vocês, porque eu sei que as bênçãos de Deus, assim, elas são profundas na vida da gente, para quem tem fé, né, e é um momento da gente aguçar nossa fé e ter esperança. A gente sabe, como muitos aqui falaram, vocês são seres de luz, não é à toa que vocês estão nessa função, não é por acaso, é uma missão, né, e que a gente consegue cumprir com tanta força de vontade, né. Tá aqui a Rafaela, né, que é uma querida, né, a chefe de gabinete do secretário, parabenizando a iniciativa, né, e a Rafaela é uma das nossas amigas, né, companheiras de luta que contraiu o Covid nesse período. Então quero estender a ela e a todos os que eu já mandei mensagem, né, me solidarizando. Eu acho que o momento de hoje era, assim, abraçar o coletivo da saúde, abraçar a função de vocês, abraçar o esforço de vocês, dizer obrigada, né, render a nossa homenagem, a nossa gratidão, e também pedir para que a sociedade faça a sua parte, né? Porque quanto mais a gente tomar os cuidados devidos, quanto mais a gente praticar o isolamento social, quanto mais consciência que a gente adquirir de forma coletiva, menores vão ser os danos para quem está lá na ponta, né? Eu vejo assim, vocês estão na linha de frente, então, pensando em vocês, nas famílias de vocês, vocês são os amores de alguém, né? Como falou a Indiara. Então, quando a gente pensar em sair de casa, claro que alguns por necessidade não podem ficar em casa, mas quando a gente pensar em sair por qualquer motivo, lembrem, né, que os profissionais da saúde, da assistência, da segurança são os amores de alguém, são os filhos de alguém, são os pais de alguém, os esposos de alguém, têm filhos, têm família. Então pensem nessas pessoas também. Pratiquem o isolamento, pratiquem a solidariedade, tomem os cuidados devidos para que a pandemia não chegue, né, dessa forma a quem não tem a escolha de ficar em casa. Vocês não têm essa escolha e por isso eu quero aqui hoje parabenizar demais mesmo, agradecer em nome da sociedade leopoldense todo o trabalho, todo o esforço que vocês fazem da hora que acordam até o final da jornada em defesa da vida das pessoas que vocês nem conhecem, mas que são seres humanos que estão ali nas mãos de vocês, dependem de vocês, né, para terem seguimento na vida. Então vou deixar aqui uma rodada de vocês, para vocês, né, abrir a palavra para uma despedida, um agradecimento final, para a gente poder encerrar a nossa live. Pode começar então, Wandersol. Eu queria agradecer ao espaço, né, agradecer a presença das colegas também, né, a Simone e a colega da área Covid ali, a Indiara, né, que também são guerreiras, né. Gostaria de agradecer muito a nossa equipe da Sensad, toda ela, né, porque a gente eu sempre cito que a gente é uma engrenagem, né, e para funcionar a nossa central de transporte, logística e as outras áreas da rede, a gente precisa de um administrativo, tem um jurídico, tem a secretária, o secretário, a Rafaela, que nem do gabinete, sabe? O pessoal da vigilância, muito presente, sabe?
as unidades, todas elas são pessoas assim que me ensinaram, sabe, a humanizar mais o atendimento, né? Eu tinha trabalhado em outras secretarias, mas eu nunca trabalhei com um pessoal tão apaixonado pelo que faz, sabe, tão competente, né? Tão dedicado que nem na Secretaria de Saúde, sabe? Eu acabei me apaixonando pelo. Mas acho que ele caiu não sei se ele saiu, caiu a internet. Acho que o Wandersol caiu, não sei. Caí e voltei. Ah, voltou. Sim. Como eu estava citando, né? Eu nunca falando trabalhei. que tu te apaixonou. Isso, me apaixonei pelos profissionais, pela equipe, né? A gente montou uma equipe muito dedicada, o secretário é muito presente conosco, sabe? Eu chego lá às vezes com uma ideia, secretário, vamos fazer uma coisa, ele disse assim, vamos fazer, sabe? Ele nunca diz não, sabe? Ele sempre apoia assim as nossas ideias, né? Ó, o Arceria, Antônio Quevedo, Teus colega lá colegas, também, né? que amor, Colega, parabéns, parabéns. Isso, colega lá da Central, né? Hoje foi uma luta, né? Cheguei assim, a hora que eu cheguei assim, tu já mandou o link da live, né? Eu cheguei da rua assim, Nossa. E daí tava conversando com o pessoal da UPA, deu um correrio assim no fim do dia e a gente acabou se emocionando, né? Cada um que positivava lá, assim, era como se a gente tivesse perdido um pedacinho da gente, né? Amanhã a gente vai trabalhar com menos equipe, né? Mas ninguém correu, sabe? A gente olhava assim na cara dos que estavam bem e os outros dizendo assim, tu quer eu fico, né? Eu digo, não dá, né? Protocolo, né? Todos eles muito tristes de terem que sair da batalha, assim, sabe? E foi muito triste, assim, porque que nem o primeiro que positivou, assim, foi um senhor que trabalha 38 anos no serviço público, né? E tá sempre junto, uma pessoa incansável, né? Aí tu pensa, pá, tá praticamente aposentado, né? E ele nunca correu, né? O seu Edson, né? Ele nunca correu. Nossa. Todo mundo da saúde, eu acho que conhece o seu Edson. Eu acho que ele é o motorista mais antigo da prefeitura atual, né? Daí ele olhou para mim e disse assim, bah, meu chefe, eu positivei, né? Daí eu digo assim, não, vamos lutar, né? E ele é uma pessoa, sabe, com bastante idade, mas sempre positivo, né? Eu digo, não, vamos, logo tu tá aí de volta conosco, né? Eu queria mandar um abraço e um carinho para toda essa equipe, sabe? Toda a equipe da saúde, a equipe do hospital também, que está sempre nos ajudando, nos apoiando nas remoções, né? Que nem hoje o Moacir, aí eu liguei pro Moacir do hospital e disse assim, Moacir, eu só tenho um motorista de ambulância na rede toda, tu me ajuda? Ele, não, te ajudo. Ele foi lá e fez um transporte para a área Covid, né, da UPA, né, agora no fim da tarde, ali, antes de eu entrar na live. Esse pessoal sempre se ajuda, sabe? É um pessoal, assim, formidável, né? Eu, sinceramente, me apaixonei, assim, pela equipe da saúde e pelo profissionalismo, né, e o empenho, né, de toda a equipe. Agradeço ao prefeito, ao secretário, aos legisladores que lutam também e que nos apoiam, né, como a vereadora, né, nos apoiou, nos viu, né, nos enxergou, né, a toda essa equipe, assim, o meu muito obrigado, né, de coração. Nossa, Wandersol, tu nos emociona, né? Os teus colegas todos, os que estão acompanhando e os que foram positivados, com certeza a gente vai mandar toda a nossa energia, toda a nossa luz, assim, que eles vão se recuperar, se Deus quiser. Agradeço muito, viu? E te cuida, tá? Te cuida, se cuida, tu, teus colegas, tá? Continuem lutando. Muito obrigado pelo que vocês fazem. Eu que agradeço, viu, pela oportunidade de apresentar o nosso serviço. Querido, obrigada mesmo. Então, vamos ver se a Indiara tá por aí, né? Ou a Simone. Oi, tô aqui. Desde já, estava acompanhando a fala do Wandersol? Claro. Tá, legal. Tava sim. Tô pedindo já a Deus, então, pelos colegas, né, que positivaram, para esse senhor que trabalha 38 anos ali, né, no transporte. A gente sabe o quanto é difícil, né? É aquela coisa que eu falei, quando é alguém tão próximo, às vezes nos desestrutura, né, Ana? Claro.
e desde já eu quero te agradecer. Fiquei, né, feliz pelo convite, confesso que eu fiquei um pouco nervosa, mas fiquei feliz porque eu precisava falar para as pessoas qual é a realidade do dia de hoje, né? E eu quero agradecer muito a todos vocês, quero pedir encarecidamente que quem puder faça o isolamento social, que não está sendo fácil, né? Nós estamos ali lutando incansavelmente, mas nós estamos lutando ali de dentro, e a gente precisa que o pessoal lute de fora. Nós precisamos ter uma união. Agora é o momento de se unir, é o momento dos profissionais da saúde se unirem, é o momento de toda a rede de atendimento à saúde se unir. Então, eu costumo dizer, juntos somos mais fortes, precisamos disso. E eu sou grata ao meu trabalho, eu sou grata ao hospital que me acolheu, e eu sou grata a todos lá, por eu poder estar lá na linha de frente, e eu não posso deixar de agradecer muito a minha diretora de enfermagem, a presidenta do hospital, o nosso procurador do hospital, pessoas fundamentais que trabalham incansavelmente, só quem está lá sabe que trabalham incansavelmente. A todas as minhas colegas, a todos os meus colegas do Covid, a todo mundo que pegou, sentou, chorou junto e disse, vai dar certo, a gente vai conseguir, a gente vai superar e a gente vai passar por isso. Tá difícil? Tá, mas a gente vai conseguir. E muitas vezes eu precisei disso, e eu tive lá esse apoio, e é muito importante, eu preciso ser grata a todo mundo, porque não é fácil estar na linha de frente, não é nada fácil, porque, como eu falei antes, né, tu luta contra uma doença invisível, então tu não sabe a que tamanho tá, aonde que ela tá, se ela tá no teu lado, se ela tá na frente, se ela tá em ti, isso tu tem que estar assim com a cabeça bem focada no que tu tá fazendo, para não se abalar, porque tem pessoas que dependem de nós, e eu posso te dizer com todas as palavras, que nós estamos dando o nosso melhor. Desde já eu peço desculpas se alguma vez a gente não conseguiu dar o nosso melhor para alguém, se a gente ficou em falta, mas que nós somos seres humanos, nós estamos tentando cada dia mais, e eu peço, por favor, quem puder, fiquem em casa. Eu quero poder voltar todo dia para minha casa, eu quero poder encontrar a minha família todo dia, eu quero poder conhecer o meu afilhado que nasceu, eu quero poder, um dia, poder sentar com os meus amigos novamente e dizer, gente, passou. Só que para isso, a gente luta lá de dentro. Só que a gente quer que vocês lutem de fora. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Indiara. Linda a tua fala, emocionante. Obrigada a todas as colegas que atuam lá na área do Covid. Nosso abraço a todas vocês. Reconhecimento. Parabéns, querida. Muito obrigada. Nós vamos lutar daqui de fora, pode ter certeza. Simone, para encerrar. Para encerrar a noite, para encerrar o dia de trabalho, para encerrar os pedidos que a gente faz quando a gente sai de casa. Né, eu acredito que eu nunca fiz tanta oração na minha vida quanto agora, para agradecer o momento de poder estar aqui. E enquanto os colegas falavam, eu ficava pensando o quanto seria importante, mas não dá em função da pandemia, que muitos da população que estão lá do lado de fora viessem ver o corre-corre do nosso dia aqui, né, que pudessem entender que não é uma gripezinha, que não é um ou outro medicamento que vai salvar a vida de alguém, que a doença, às vezes, é avassaladora, que muitos se recuperam, mas alguns não conseguem, alguns se vão. Né? E nesse se vão é a dor daquela família que não consegue enterrar, que não consegue velar, e com isso não consegue aceitar a morte. Isso é muito difícil, pois mesmo a gente estando num velório é difícil de aceitar, tu imagina tu não poder estar presente.
Então, às vezes é preciso as pessoas verem as coisas de perto para conseguir entender, né? Então, por mais que a gente corra, a população tem que ter a consciência de que por mais que a gente seja incansável em fazer as coisas corretas, às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente não sabe explicar o porquê que a gente não consegue isso e o porquê que a vida se encarrega de fazer as coisas de determinada maneira. Eu quero agradecer à instituição, agradecer à direção pelo carinho que tem com a gente, né, pela preocupação se a gente está usando o que a gente deve usar corretamente, se a gente tem algum sintoma ou não. Então, se preocupar em dar um suporte religioso para a gente, que é algo que, se a gente for procurar por aí, a gente não vai encontrar, mas tem alguém que se preocupa, se alguém é espírita, se é católico, se é umbandista, e tu tem esse suporte, né? Tu tem um suporte para poder ter uns minutos de paz durante o dia, de tranquilidade, trazer para dentro de ti uma espiritualidade que, infelizmente, algumas pessoas só reconhecem num momento assim, na dificuldade. Né, falar a palavra gratidão é muito bonito, a gente vê muito isso no Face, né, tô grata por isso, tô grata por aquilo, tô grata, gratidão virou uma palavra de moda. Eu acho que minha palavra de moda agora são duas, né, é esperança e luz. Então, esperança de que tudo isso passe e a gente possa crescer espiritualmente de alguma forma e que a gente possa ser luz no caminho dos outros, que a gente possa estar sempre pronta para atender as pessoas e que Deus nos mantenha com saúde para que isso possa acontecer. Porque a gente sabe que tem profissionais virando 24 horas trabalhando, porque outros estão afastados. Então, essas pessoas estão de parabéns, gente. E a população, às vezes, não sabe disso. Às vezes, a população não tem conhecimento disso. Então, esses bastidores realmente são importantes. Né? São pessoas que não vão para casa, que saem de um emprego, que vão para o outro, que ficam, às vezes, 48 horas sem dormir. Não estamos falando aqui de heróis, não estamos falando de super-heróis, nós estamos falando de super pessoas, de super humanos. Então, são essas duas palavras, esperança e luz, e que a gente possa continuar dessa forma. E o nosso muito obrigado. Obrigada, Simone. Parabéns para ti, para todas as pessoas que atuam lá na área do centro obstétrico, na maternidade, né, que todas as mães que chegam lá possam ser protegidas, né, ser guiadas por vocês profissionais e ter o momento do nascimento do filho, um momento de plena alegria. Bom, gente, para encerrar mesmo, então, meu grande beijo a vocês, meu agradecimento enorme pela noite de hoje, foi emocionante, foi um aprendizado. Eu espero que esse pequeno espaço que a gente construiu tenha sido um exemplo para as pessoas que estão aqui do lado de fora, né, do quanto às vezes a gente se queixa da vida e não sabe os desafios que cada um está enfrentando nessa pandemia. Então, que a população possa olhar, né, para os guerreiros, para os trabalhadores da saúde, para quem está na linha de frente, com mais respeito, com valorização, e que cada um realmente faça a sua parte. A gente hoje está assim com a voz engasgada, né, por saber desses colegas que trabalham e que estão contaminados. É triste, né, os colegas do transporte, os da saúde que já estão em repouso, a prefeitura fechada por 7 dias, né, a notícia do nosso prefeito também, que tem lutado tanto pela vida das pessoas, tem sido um guerreiro incansável, está na linha de frente, e a notícia hoje que ele também está contaminado. Então eu quero dedicar essa live para todos os que, de alguma forma, tiveram contato com o Covid, mas que esse contato se deu através de muito trabalho e através de muita luta, né? E pedir que Deus proteja todos para que essa recuperação aconteça de forma rápida, né? E pedir a proteção para quem não está contaminado, que vocês possam, né, como a Indiara falou, poder chegar em casa, né, sãos e salvos, com saúde, né, e fazendo dessa jornada uma jornada de aprendizado. E a Simone colocou bem aqui, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, ele não veio por acaso, o mundo inteiro está lidando com isso, e a gente vai ter que sair desse processo melhores do que como a gente entrou.
Então, que a gente aprenda as lições, né? Aprenda o que vale realmente a pena na vida, que são as poucas coisas, são os valores humanos, né? São as pessoas que a gente ama, né? Não são os valores materiais, mas sim a vida. E é esse sentimento, né? Esse valor de sociedade que a gente defende e é esse valor que a gente luta aqui todos os dias. Então, minha gratidão, meus parabéns, obrigada a todos que acompanharam essa noite, que cada um possa levar essa mensagem, né? De coragem, de esperança, de bravura desses guerreiros e que a gente fortaleça cada vez mais essa luta, porque a vida tem que vencer. A vida tem que vencer essa batalha, né? Nós vamos vencer o Covid unidos. Nós aqui fora, né? E vocês aí dentro, né, Indiara? Obrigada, então. Isso aí, juntos somos mais fortes. Um beijo grande no coração de vocês. Muita gratidão, meu abraço. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite.